Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós te damos graça por esse dia, pelas tuas bênçãos que receberemos neste dia. Te agradecemos, Pai, pelas bênçãos recebidas nos dias que se passaram. Te agradecemos pelas bênçãos vindouras, pela nossa família, pelo teu livramento, pela tua proteção e pelas tuas bênçãos, Pai. Concede vida, saúde, visita aqueles que estão doentes, restaurando a saúde, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 40, que nos diz assim: Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Aqui nós vemos quando Davi ele vai levar alimento para os seus irmãos que estavam em guerra, juntamente com Saul e o seu exército, e nós vamos ver que Deus envia Davi na hora certa, no momento oportuno, aonde o gigante Golias estava desafiando ali há 40 dias, todos os dias de manhã e à tarde. Ele ia afrontar o povo de Israel para ver quem teria coragem de enfrentar aquele gigante. Só a altura dele já muitos temiam. Tinha 3 metros, quase 3 metros de altura, o gigante Golias tinha. E nós vamos ver que o Senhor envia Davi ali com um propósito. E o tema desta manhã: use o que você tem nas mãos, Deus dará a direção. Aqui nós vamos ver a atitude de fé, o posicionamento de fé de Davi. Ele vai e ele não aceita o que aquele filisteu estava fazendo com o povo de Israel. Ele se encontra inconformado com aquela situação e ele vai tomar um posicionamento. Apenas o menino, mesmo o gigante Golias, ele desafiando ali, quando ele vê o menino vindo, e o gigante vai dizer para Davi: você acha que eu sou um cão para você vir contra mim com pedras? E nós vamos ver que Davi, ele toma um posicionamento de fé e ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é que Davi coloca primeiro na frente? E ele não se colocou ali a defender aqueles homens, mas sim a defender o nome do Senhor. Ele se encontrou naquele momento inconformado pela situação que aquele exército inteiro estava sendo desafiado 40 dias de manhã e à tarde. E também eu quero falar ao qual Davi, ele vai e ele pega 5 pedras. Ele pega 5 pedras, mas ele usa uma pedra. 4 pedras era de reserva. Ele usou uma pedra e Deus deu direção para aquela pedra, pelo posicionamento e a atitude de Davi. Também podemos falar aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 40, na parte B do versículo, que vai nos dizer: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Que nós vamos ver essa mulher, ela vai pedir um aconselhamento e ela recebe uma instrução que os filhos dela seriam levados escravos, e o profeta pergunta para ela: o que tens em casa? E ela responde que ela não tinha nada em casa senão uma botija de azeite. E nós vamos ver que Deus, ele não olha como o homem vê. Para Deus fazer um milagre, precisa que você tenha um pouquinho. Nós vamos ver também
Então aqui o que essa mulher tinha em mãos era uma botija de azeite. E nós vamos ver em Êxodo capítulo 14, versículo 16, que vai nos dizer sobre Moisés. E tu levanta o teu cajado, estende a mão e o mar e divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então nós vamos ver que Davi, ele tinha um cajado e uma funda. E ele pega 5 pedras. Então, nós vamos ver também que essa viúva, ela tinha uma botija de azeite. E Moisés, ele tinha um cajado. E Deus vai usar o que eles tinham em mãos para que o milagre fosse realizado. Deus, ele não importa o que você não tem, ele se importa com o que você tem, mesmo que seja pouco. É a chave principal para ele realizar o milagre. Às vezes você fica dizendo, mas eu não tenho nada. E você esquece de observar os detalhes que você tem e que você não está vendo, não está tendo consciência que você tem. Às vezes você foca naquilo que você deseja e tira o olhar daquilo que você tem e que pode ser usado para a tua vitória, para a derrota do inimigo. Use o que você tem em mãos hoje, em nome de Jesus. Não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para o tamanho, assim como essa viúva, não olhe para o tamanho do desafio que os credores estavam na porta da casa dela para levar os filhos dela, para que fosse paga a dívida. E nós vamos ver que Moisés, ele vai usar o cajado. O Senhor fala para ele, estende o cajado. E o vento soprou a noite inteira e o povo passou em seco. O que você tem em mãos, use. Se Deus já deu para você, Ele dará a direção. Assim como Ele deu a direção para Davi, assim como Ele deu a direção para essa viúva, assim como Ele deu a direção para Moisés, Ele dará a direção para você também. Se Davi olhasse para o tamanho do gigante, ele não enfrentaria o gigante, mas ele olha para o tamanho do Deus ao qual ele estava servindo e ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando não há esperança, Deus espera um posicionamento de você. Porque ali não tinha mais esperança, o povo, aquele exército de Israel estava amedrontado. Saul, sendo o rei, ele se encontrava amedrontado. Ele queria uma solução para aquela circunstância. Qual é? O que é que você tem em mãos? Use. Deus dará a direção. Use. Amém? Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que nós não venhamos colocar impedimentos para usar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Que nós venhamos usar e que o teu nome venha ser glorificado, assim como foi glorificado na vida de Davi, na vida dessa viúva, na vida de Moisés, na vida de Arão, na vida dos teus filhos, ao qual o Senhor os escolheu. Senhor, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, abençoa cada inscrito, aqueles que estão se inscrevendo, aqueles que estão compartilhando a tua palavra. Sim, abençoa, Senhor, poderosamente, que a tua palavra venha ser propagada, Senhor, que possa ser uma corrente, Pai. Sim, abençoa cada um, Jesus. E eu ministro em nome de Jesus nesse dia, pelo poder da tua palavra, que aqueles que vão usar o que tem nas mãos verão milagre. Em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, digite nos comentários. Eu creio. Eu verei milagre.
Deus te abençoe em nome de Jesus.